episódio de Café com Crise. Como vocês estão? Estão curtindo essa nova temporada? Eu tô amando, né? Mas eu sou suspeita. 1, porque o podcast é meu. E 2, porque estamos falando do quê? De maternidade. E, gente, tô na minha área, entendeu? Tô feliz, tô à vontade. E a apresentadora convidada dessa temporada é a Letícia. Say hello to Brazil, Letícia. Hello, Brazil. International. Já que a nossa convidada tem um quê international hoje, né? Eu vou até parar de falar inglês aqui pra não passar vergonha. Isso, o meu é muito cuidado. verbo to be. Cuidado. Para falar sobre ser mãe além do Instagram, a gente vai receber uma pessoa que representa muito bem esse título, na minha opinião. Ela é sagitariana, o que já me faz amá-la ainda mais. E explica muito sobre o humor e os memes que ela faz no Instagram. Advogada, criadora de conteúdo, cristã, é adepta da criação positiva e criação bilíngue. Olá, gente, que chique. Incrível. E eu não poderia deixar de citar que ela é mãe da Olivia, Kênia Aguiar! Gente, eu sou advogada também. Tu também? Eu também. Olha lá, advogata. Advogada. Eu fiz essa piada de tiozão na dela, Advogata. aí não dava pra repetir na sua, então perdão, Não, tive nunca que usar ouvi. uma só. Não, Nunca ouviu, né? Não. Nossa, que ninguém usa essa piada. Ai, obrigada, amei a apresentação. Ah, foi Depois bom. me manda, amei, maravilhosa. Põe na bio. Eu tô pedindo excelente. pra todos os convidados. Nos destaques. Nos destaques, exatamente. Amei. E aí, obrigada por ter topado. Imagina, é um Kênia. prazer. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, uma honra esse convite. E vamos falar muito aí, gente. Vamos eu falar muito. eu Já gosto de estamos falar falando. como boa sagitariana, ficar quieta, então vamos. Gosto de falar. Eu adoro o conteúdo da Kênia, gente. Muito bem-humorado. Acho que fala de um pouquinho de tudo que eu curto. O conteúdo que tem a parte séria, que tem humor, que tem coisas conscientes também. Por exemplo, esse lance da criação positiva, consciente, né? Que é uma coisa que acho que todas nós aqui somos adeptas e provavelmente quem tá ouvindo também. Porque, afinal, nosso público aí. Então, sei lá, eu curto muito, acho o seu conteúdo incrível mesmo. Obrigada. Eu penso bem nisso, assim, o meu Instagram é muito a minha vida, e minha vida é disso. Tem parte engraçada, tem a parte séria, e tendo uma audiência, né, não importa o tamanho que ela seja, acho que a gente tem a responsabilidade também. Então, Com certeza. eu uso pra falar do humor, porque eu acho que todo assunto que você põe um pouco com limites, óbvio. Sim. Todo assunto que você traz naquela pegada de humor tende a espalhar ainda mais, e as pessoas tratam mais daqueles assuntos, como, por exemplo, eu falo muito de carga mental com um pouco de humor, né? Dá uma leveza, eu acho, né? Um assunto que é sério ali. E faz com que se espalhe um pouco mais fácil, assim, né, Sim. também. E tem a parte, aproveito a audiência que eu tenho também pra trazer um pouco daquilo do que eu acredito, como educação positiva, por exemplo. Né? Então, esse grande mix que é a minha vida, essa loucura toda, tá ali também. Amei. Eu amo os vídeos que ela faz com o Fernando. O Fernando é o boy casadíssima da Kênia. E eu amo quando ela trola ele de algum jeito, assim, vezes. tipo, ela... várias vezes ela faz, tipo, um vídeo fingindo que tá cantando errado, sabe assim? Aí ele olha pra cara e fala, que isso? Não é assim que... É bem engraçado. Eu amo. Ele entra na minha ainda bem, assim, ele não se importa de eu postar, ele fazendo papelão. Ele não liga, né? Nossa, Acho ele ótimo. fica rindo junto. Depois Porque tem uma galera que os maridos não curtem são a adeptos, exposição, né? Eu amei também um que ele malha junto com você, tipo... Sim, a cena, né? Morre antes do que eu. ele no morre negócio, antes que você. né? Olha lá. Isso aí, né, Tá gente? vendo? Prática. Eu estudei, gente, o conteúdo da pessoa, entendeu? Gabaritei antes de vir pra cá. Bom, Kênia, vamos lá. Vamos começar as perguntas Tá. aqui que eu formulei pra gente conversar. Você sempre quis ser mãe? Sim. Como foi essa decisão aí? Foi uma gravidez planejada? Não, a minha gravidez foi muito desejada no sentido de nós, né? Eu e o Fernando, nós sempre Quisemos. Acho que quisemos, quisemos, gente, sei lá. Bem, eu Nós acho que é quisemos isso ser mesmo. pais, né? Sim. E eu sempre tive esse sonho de ser mãe. Acho que muitas mulheres têm isso dentro, assim, né? Sim. Eu sempre quis. Mas não era pra aquele ano, assim. A Olivia não foi planejada na época que ela veio. A gente queria muito. Mas a gente planejava engravidar da Olivia em agosto, setembro. E ela nasceu em setembro. Então, a gente falava, Ela veio um Deus, né? Já abençoa aí pra agosto, setembro. Aí Deus só falou, agosto, setembro? Nascer? Tá. Vai. Não, Nascer agosto, setembro. Você não entendeu. É cuidado Mas com o que você- pede, né? Que ele manda. Isso. Fui atendida. Foi né? atendida. E aí foi assim, mas muito desejada. Então a gente falou: não, beleza, só veio na outra hora, mas vamos que vamos. Vocês estavam casados, casados então. já, 1 ano e pouco, assim, Ah, né? tá. Só reprogramaram, então, é tipo. isso, só ok. né, reprogramamos Mas os
vocês já estavam, por exemplo, não estavam usando métodos contraceptivos? Eu nunca usei. Nunca usei. Quer dizer, sempre usei oração e tabelinha, né? Que é aquela coisa. Deus, Senhor. Funcionou por quase 2 anos de casada, assim. E aí depois deu aquela falhada, né? Não sei se eu não olhei ou se falhou. Você não sabe se não foi, lembro. tipo... Eu sei quando ela foi feita ali, Sim, lógico. Né, pelo raciocínio dos Pelas cálculos. datas. Mas eu não lembro se no dia a gente falou, foi nem uma vamos falha olhar, sua. ou se realmente, não lembro. Mas é Ou se foi algo de organismo mesmo, né? porque Sei às vezes a lá, gente ovulou antes, ovulei outra depois. data, Não, porque, só pra você entender, o meu foi zero planejado, eu só namorava o pai do Bernardo, ele morava ele mora no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, só que não foi... Eu sempre falo, é porque eu tava na tabelinha. Aí todo mundo, lá, tá vendo? Mas eu falo, gente, a tabelinha funcionou, quem errou fui eu. Tipo assim, eu fiz errado mesmo. Tipo assim, eu fiz no momento que não podia fazer. Aquela margem, eu deixo uma margem, né? Hoje eu sou mais esperta. Fala 2, 3 dias ali, eu já falo 8 dias. Uma semana inteira. Não. 3 meses. 3 meses pra garantir. 10 dias pra mais, 10 dias pra menos. Tem o quê? Sobra o quê? Um dia ali, é uma menstruação temos um e outra. dia no mês, e é esse dia que podemos transar. Se não tiver com dor de cabeça. Se a criança tiver dormido cedo. Tudo isso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, legal. E me conta, qual você acha que foi o seu maior desafio, assim, do seu puerpério? Do pós-parto mesmo, daquela treta que a gente passa, que todo mundo sabe. Me conta qual você acha, assim, cara, foi privação de sono, foi divisão de tarefas? Me conta. Eu acho que o grande lance... Eu sou muito dorminhoca, eu gosto muito de dormir. Ai, eu também amo. Não é que eu preciso dormir por longas horas, mas a minha hora de sono, gente, eu preciso assim, sagrada. Eu não durmo sem querer vendo uma televisão na sala. Não, dá sono, eu preciso estar no meu quarto. Eu sou igual mesmo, né? Eu sou sono, entendeu? Já que é pra dormir, igual. eu vou dormir bem dormido. E isso acabou, né, há 3 anos, existe, né? Então não existe. Então isso pra mim foi muito difícil. Somado à minha falta de rede de apoio, porque aqui em São Paulo, minha família é toda de Florianópolis, né? Quando você engravidou, você já tava aqui? Eu já morava aqui. Eu vim anos atrás pra fazer pós, conheci o Fernando E acabou fiquei, ficando. casei, aí Entendi. ficamos. Eu fiquei, né? E aí eu não tinha minha mãe, né? Porque a gente fala rede de apoio, mas nessa época, especialmente, não sei como foi com vocês, né? Mas a gente quer muito a nossa mãe, assim, porque é quem vai junto, assim, e tal. E bebê muito pequenininho, eu não queria alguém pra me ajudar a cuidar da Olivia. Eu queria alguém pra me ajudar a fazer as outras coisas. Cuidar até de você, né? Isso, de mim, de me alimentar. E eu não tinha isso na minha rotina aqui. Então, isso foi muito puxado. E aí, quando eu estava cansada por causa da privação de sono, na hora que eu podia dormir, eu não podia dormir. Porque eu tinha outras coisas pra fazer e não tinha esse apoio. Então, foi um tempo, assim, pelo menos os primeiros 8 meses, assim, eu fiquei zoada. E aí juntou com pandemia, que daí a pouca rede de apoio que eu tinha, que a minha sogra conseguiu me ajudar muito, especialmente quando a Olivia já estava um pouquinho mais velha, porque não tem mais aquele mamar cada 15 minutos, assim, melhora um pouco. Mas era pandemia, e aí não tinha contato, e aí a gente não sabia de nada no começo, né? Foi muito desesperador, né, A cara, gente essa tem a fase. impressão, eu falei com a Gabi no outro episódio, que quando a gente tava colocando a cabeça pra fora e respirando e falando... Ai... Então, entrou a pandemia, vocês e jogou... têm mais ou menos a mesma idade. Jogou um a gente pouquinho de antes teve volta. sarampo aqui em São Paulo. Eu não lembro Não disso. lembra? Eu não lembro. Eu Não vi você falando no lembro. outro podcast que eu assisti com você, mas eu não lembro dessa uma história. coisa na outra. Foi uma crise. Não chegou lá no interior. Epidemia, né? De sarampo. Sério, eu não... Foi muito, assim. E aí não tava dando... Eles não tinham vacina, né? A Olivia não tinha vacina, nem nada. Então a gente se Já privou tava já de sair isolados, com vai, ela. de E alguma começou... maneira. Que foi quando ela tinha uns 4 meses, vai. Que daí é depois daqueles 3 meses que você fica noiada. Você dá as primeiras vacinas e fala, agora eu vou começar a sair Agora um pouquinho. eu vou pra rua. Aí foi Vou sarampo. viver, minha vida é normal agora. Aquela ilusão, né? Mas daí sarampo. Aí eu falei, bom, segurei já, saía com ela, mas era uma coisa assim, tipo restaurante, que não senta, né, ambiente mais aberto e tal. E aí, não, melhorou o sarampo, a galera vacinou, sei lá, nem lembro qual foi a semi-solução. Pandemia, eu falei, aí surto total. Jogou a gente de volta, né, no puerpério. E aí viver dentro de casa. Intenso. Meu marido trabalhava fora o dia inteiro, aí de repente tá nós 3 enfornados dentro de casa, com uma criança, Tem que chorando, fazer a correria. tudo. E aí, até a gente se adaptar a isso também, né, acho que o nosso puerpério, assim, dessas mães pré-pandemia, pandemia, foi muito mais intenso por causa disso, né? Então. Ai, mas eu senti um alívio tão grande quando veio a pandemia e todo mundo entrou no puerpério comigo. A gente falou disso no episódio puerpério que Foi eu tão gravei. bom todo mundo parar com a vida. Eu falei pra ela Claro, assim... gente, pelo amor de Deus, né? Não tô zoando das pessoas que perderam Sim, parentes. não, pelo amor de ninguém é Deus. grato à pandemia, Não, pelo amor de não, Deus, não sou, né? não sou Mas grata eu entendo o teu à raciocínio. pandemia. Mas, assim, de tipo, todo mundo vivendo a vida. E a gente com a vida parada, digamos assim, dentro de casa, se dedicando 100% àquela criança.
Quando todo mundo teve que ficar dentro de casa também, eu falei, nossa, que Não bom, sou só né? eu. Não tem ninguém no barzinho, não tem nenhum story Não tô de ninguém perdendo muito nenhum feliz, rolê, né? exatamente na balada. Porque a impressão que eu tinha é que, assim, tá todo mundo muito feliz, muito contente, fazendo coisas muito mais interessantes do que eu que tô só trocando fralda. E, assim, é entendo. muito legal ter filho, é muito legal. Mas é exaustivo, né? Exaustivo. E a gente tem que falar mais disso, né? É muito bom que hoje em dia as pessoas estejam falando mais. Porque senão A gente parece que a tem gente essa sempre é abertura, louca. é. E eu achava As que eu era ingratas. louca. Porque eu não via outras mães tristes, né? Sei lá, desesperadas. Não, você assim. tinha alguém na sua família, assim, que tinha ficado muito triste, sei lá? Eu nunca tinha visto minha mãe nem eu. reclamar de maternidade, É. minha tia, minha avó. E aí, quando é Ninguém. comigo, tu pensa, nossa, mas eu vejo todo mundo sorrindo. Por que que eu tô desesperada? Por que que eu tô chorando? Sei lá. Nossa, eu recebia aquelas visitas, o pessoal pegava o nenenzinho Ai, no colo. ranço de Ai, que visita. saudades. Não, ranço. Não, gente, pelo não amor de vem. saudades do quê? Saudades do quê? Não, inclusive eu já Saudades falo, do no quê? próximo bebê, se eu tiver, assim, né, acho que vou ter... Me visita na maternidade, mas não me visita na minha casa. Sério, não, você Cara, prefere? Quê? Porque tem hora pra entrar e sair. Então, mas você sabe que tem Isso é muita tudo na gente minha que vida. odeia o lance de visitar na maternidade, eu Amo. acho muito melhor. Eu também. Eu prefiro muito mais. Até porque Eu lá não você tá sei. com uma puta rede de apoio. Exato! Tipo- Na maternidade que eu ganhei a Olivia, eles pegavam ela pra trocar a fralda. Sim, eu não Sério? troquei uma Eu fralda. A juro minha pra não. vocês que eu esqueci. Eu juro pra vocês. Eu esqueci também. Quando eu saí com ela na maternidade, eu falei, meu Deus, a menina já tá 5 horas com a fralda. Eu tinha esquecido que tinha que dar uma checada. Sim. Não, Mas- eu na maternidade, a enfermeira entrou e falou, oi, mãezinha. Odeio também. Mãezinha. Oi, mãezinha. O neném fez cocô? Eu olhei pro meu marido e falei assim, caralho, eu tenho Esqueci que que tinha trocar que checar fralda. isso. É? E lá Não, foi muito eles bem não assistida, trocavam. tava com toda Mas essa posso assessoria, falar, né? eu acho que é um gap das maternidades. Pra mim também não. Eu também nunca... Gente, vamos lá. Eles Todos ensinaram nós... uma alemã a dar um banho. Não, mas vamos lá. Vai, Mães tipo de assim. primeira viagem. É. A gente não sabe ainda exatamente... É o timing o ali, timing, né? tipo, vai vazar, não vai? Quanto tempo um bebê fica com uma fralda? Ninguém chega pra te falar isso, ó. Por exemplo, no primeiro dia, né? Alguém chegar pra você e falar, ó, de X em X tempo, provavelmente Dá vai uma passar olhada, uma dá uma pessoa aqui, conferida, é. mas você pode ir conferir, conferindo se fez qualquer cocô, coisa você se fez xixi, chama. Gente, eu não sei o que lá. lembrava que tinha esse o lance de do cocô trocar. eu esqueci total. Quando ela Total. falou, eu falei, gente, tem que trocar o cocô. Não, eu esqueci. Né? Total, porque lá eu não troquei. Mas aí, entravam umas pessoas pra me visitar e tinha um tempo pra sair, porque chegava outra e tinha limite pra ficar no isso é. quarto. Então, confesso, visitas, desculpem, não me visitem. Eu gosto, Cara, sabia? só na maternidade. Eu gosto de todo. Eu não gostava também de receber visita em Ah, casa. e sabe por quê? mas Também tem a visita no geral é meio sem complicado, noção. Exato. Eu já sou uma visita que eu vou ser... Desculpa, eu tô te cortando. Imagina, pela pode segunda falar, vez. pode falar. Eu vou ser uma visita mais legal, porque hoje eu sei, mas as visitas iam na minha casa e aí elas levantavam e a xícara ficava ali, entendeu? Puta, aí é foda. Cara, não, eu tô Não, aqui com um ai, bebê, é, desesperada. Eu sou uma Fica fazendo hora e pessoa... pede pizza, vai se catar, vai embora mesmo. Vai embora. Se liga, Não meu. aguento. Se liga. É, Eu sou é. uma pessoa que sabe dar muito a deixa, assim. A pessoa sabe na minha cara se eu tô gostando ou não. Então, assim, as pessoas não vinham na minha casa sem perguntar se podiam. Ah, é. Então, assim, isso era muito interessante. Eu demorei uns 3 meses pra receber uma visita na Mas minha sabe casa. o quê? As pessoas também me perguntavam, Não mas eu não vinham. tinha o filtro de dizer não. Sério, não. Eu falava, falava super. pode e tal. E aí eu tentava encaixar um horário que, sei lá, que eu sabia que ia estar menos desesperador. E eu não tenho muito amigo, então assim, eu tive o quê? Umas 10 pessoas só pra vir me visitar, que mas é. vieram ao longo de 3 meses. não Aí dá. depois. Eu não tenho muitas pessoas de amigos. Eu tenho mais família. A família do meu marido é um pouco pequena, ele, a irmã. Eu Mas tenho a família irmãos, que mas chega pra ficar, né? os meus irmãos moram O fora. problema é a família. É que a família chega e quer pedir a pizza, porque eles têm intimidade. Então, mas aí sabe o que eu fazia? Eu ia embora. Meu neném ia dormir, eu ia dormir junto. Tipo, à noite, tá maravilhosa. todo mundo na pizza? Eu ia, cara. Eu não tinha condições. Meu marido quis fazer, eu lembro, acabei de lembrar, uma noite de fundir, porque assim, eu tava muito cansada, eu queria ver gente, queria amigos, né? Sim. Só que eu não podia sair, né? Neném, ele tinha acho que 4, 5 meses. Reunimos os amigos mais próximos e fizemos um fundido. Deu uma hora que eu falei, gente, um beijo pra quem fica, eu Amo vou vocês, dormir. mas tchau. Maravilhoso. Exatamente, amamentei meu neném e fui dormir. Porque Num daqui, sei próximo lá, filho serei falei, ó, mais. daqui 3 horas ele vai acordar de novo. Então eu preciso dessas 3 horas de sono, porque amanhã de manhã, era sábado, né? Falei, A amanhã de vida manhã continua. vocês estão cada um no seu canto, um na academia, o outro fazendo o seu, outro dormindo. E eu vou ter que estar acordado, cuidando desse neném que vai acordar às 6 da manhã. É isso aí. Vivendo a vida, né? Ô, bom dia, mãe. Falei, então eu ia embora. Dilemas maternos. Eu ia muito embora, muito. Maravilhoso. Total, dentro de casa, então mais à vontade ainda pra ir embora. Tipo, só me retiro do, gente, do um beijo, ambiente. fica, Só troca fiquem de à vontade. obrigada. Kênia, eu amo um texto seu que você fala, um texto, e eu já vi você falando também em outros lugares, que você fala que o amor tem preço sim.
Que, tipo, que tudo isso que a gente... Que todo mundo fala, né, o amor não tem preço. O amor, né, que ela sente por você não tem preço. É incondicional, incrível. Tem. Não, mas não é, ele tem um preço. Tipo, a gente paga esse preço todos os dias e a gente paga caro. Esse é o grande né? lance, Gabi, que eu falo. Porque as pessoas falam assim, mas é porque esse amor que você recebe em troca, isso não tem preço. E parece que isso quer nos calar de alguma forma. E faz a gente se sentir mal. Por Quando a sentir gente que está pagando um preço. Exatamente. Porque eu estou pagando um preço todos os dias. Eu escolho não fazer uma coisa pra ficar com ela. Com certeza. Né? São escolhas, mesmo que você não tenha muita escolha, mas ainda assim, né? Quando você opta por, não, hoje eu vou ficar com a Olivia, em vez de eu ir na academia. É um exemplo muito pequeno, mas só pra gente comparar. Você tá escolhendo. Todo dia você escolhe, você paga o preço. E você paga o preço das noites acordadas, da carreira que fica pra depois. Eu você acho paga que N tem outra preços. coisa muito mais profunda nisso, na questão em que, pra gente, mãe, o preço é muito mais alto do que para o pai. Sem dúvida. Porque, assim, o meu marido, em uma semana, ele já tinha voltado a trabalhar e De vida estava que segue. feliz. Ele não estava se sentindo nem um pouco culpado. E nesse mesmo texto E que eu a Gabi... não. Exato. E dá culpa se você fizer alguma coisa. E nesse texto que a Gabi comenta, eu falo também disso. Assim, o homem... É regra geral, né, gente? Isso não quer dizer também que eu não amo ser mãe. Eu amo, mas vamos falar real. Há um preço. Há um preço. Só que o homem... Que o homem que não paga muito não é um mais preço barato. financeiro, né? Não, é financeiro também, Também, cara. é. Claro, Não, mas a assim, gente deixa esse de preço ganhar. que a gente não vê. Com certeza. Então, É. Porque então, a no minha fim, carreira é financeiro. estacionou, por Exatamente. exemplo. Mas você entende Afundou, né, que na o verdade. homem, cada degrau que ele sobe... alguém lavou nas essa custas cueca. de uma mulher. Exatamente. nas Usando custas. mil E assim, coisas que a gente faz por trás. Ou da esposa, ou da mãe, ou assim, isso. existe uma mulher por trás É pra isso. que o homem consiga chegar onde ele chega. E assim, o homem vai lindo, mesmo que ele vá com você na festinha da criança da escola. Quem escolheu a roupa que a sua filha, que eu sou Com filho, né? certeza. Que minha filha vai na festa? Quem comprou o presente do aniversariante? Quem perguntou pra mãe do aniversariante o tamanho que a criança usa? Que Quem tipo de passou a brinquedo semana se gosta? preocupando com isso, Entendeu? né? Quem programou o dia inteiro pra criança fazer soneca antes de ir no aniversário pra chegar lá? Quem pensou em levar uma marmita porque a criança não come, sei lá, não come salgadinho? É isso, a mãe. O Fernando e todos, a maioria absoluta dos maridos, pais, enfim, dos companheiros, eles levantam pra um dia de piquenique, pra um dia de passeio, Tudo pronto. pegam a chave do carro e põem a cestinha, ajudam, carregam, fazem muito, que eles tudo carregam a cesta de pronto, piquenique. Eu levantei 2 horas antes, cortei as frutas, preparei o suco. Foi no mercado, comprou tudo, Pensei, selecionou tudo, isso. escolheu a Escolhi roupa, o parque, deixou... pensei se pode fazer no parque, liguei no parque, ver se pode fazer piquenique ou não, tem que agendar. Só que assim, é o tipo de coisa que se o homem não tá aberto pra enxergar, pra falar sobre, né? E assim, eu sou meio romântica, assim, eu sou otimistona de achar que sim, as coisas estão mudando, tipo, cada vez mais a gente tá desconstruindo isso, mas ainda é muito pouco. Ainda é uma parcela, mano. A impressão que eu mínima. tenho é que a desconstrução desses homens, pais, é como se tivesse um limite ali, sabe? Mas tipo, eu acho meio eu que vou tem. até aqui, daqui pra frente não, porque ainda tem muito essa ideia de que isso é da mãe. Eu acho que para isso nossa é geração da ainda mulher. existe esse limite. Podemos ir quebrando, né, Sim. aos poucos. Mas eu o vejo Fernando- eles brigando com isso. Porque pra eles é meio que... Não sei, sabe o machismo, Não é assim, automático, do tipo, cara, do tipo, isso é coisa de mulher. vestir a Tá camisa, aqui na vai. cabeça deles. É. Mesmo que eles digam que não, existe uma Mas criação tá, gente, são 30 e uma e criação tantos anos social com e familiar isso. É. que diz pra eles que algumas coisas são de mulher. Então, o Fernando, por exemplo, é uma pessoa que hoje é muito aberta a falar sobre. Inclusive, a gente escuta coisas sobre, vê filmes legal. sobre. Se Isso preocupam em relação a Isso. pesquisar. Meu E tem marido muitas também, cara, é muito melhoras, legal, né? mas... A cada dia, assim, eu vejo melhoras, mas é isso, são... A gente tem que mudar do dia pra noite. Não tem Casou, escolha, virou mãe, é. a gente não tem opção, é do dia pra noite. Eles levam um tempo... E sempre alguém ensinando, né? Isso. Sempre Exatamente, a gente... que é o que pega, né? Do tipo assim, mas era só falar, gente, eu não quero ter que não, falar, é porque só ninguém pedir, fica na me minha dá um casa falando ranço. pra mim o que eu tenho que fazer. Amor, se você pedir, eu faço. Você vai descatar que eu tenho que pedir. A louça não grita pedindo pra eu lavar ela. Não, ninguém liga na sua casa e fala, oi, Kênia, bom dia, hoje você tem que fazer almoço, hoje você tem que fazer, lavar a louça, hoje você tem que ir ao mercado, a lista do mercado já está pronta, está colada na sua geladeira. É só olhar Ninguém pro me cesto fala. de roupa Tem que coisa ele que é tá óbvia. pedindo pra ser lavado. Não precisa É falar, óbvio. né? Sim. Homens. Mas é isso mesmo, cara. Eu achei muito bom sua reflexão, assim, eu acho que eu nunca tinha pensado, óbvio que eu já tinha pensado assim, pô, quanto eu abro mão e etc, mas esse lance do preço, né, que as pessoas sempre precificam essa maternidade como se fosse algo assim, não, amor não tem preço, este amor não tem preço. Como se tem aquele preço. sorriso daquela criança maravilhosa que você pariu, ou que você adotou, Te desse horas de sono. fosse o suficiente pra te suprir, né?
nesse banco de sono assim, que você é perdeu. Maravilhoso e não tem incrível. valor no sentido assim, cara, é a coisa mais valiosa do mundo pra mim é ver minha filha bem. Mas há um preço por trás, há uma noite não dormida, a febre, nossa, gente, não dá nem pra começar a falar E que eu vou esquecer há alguma coisa. um prazer, eu acho que da sociedade como um todo, em anular isso, né? É Do lógico, tipo, porque isso não mantém é o padrão que a interessante. gente vive até hoje, né? É isso aí. Como foi nessa época, e ainda é pra você, viver sem rede de apoio familiar? Você falou um pouquinho ali, né, quando eu fiz Sim. a primeira pergunta, mas creio eu que o pior já passou, porque, Isso, né, o comecinho felizmente. sempre é mais treta. É, tem as duas mas- coisas, né, Gabi? Não sei se vocês percebem. Tem o pior já passou e a gente já se acostumou com o pior, né? Também. Tudo junto, assim. Pode crer. Mas hoje, como ela tem escola, né? Tem essa Isso, parte que escola. fica... A escola é tudo na Escola. vida. A A escola, escola amo é a minha vocês. principal rede de apoio. Meu É, filho tá na porque escola. eu tenho esse tempo. E hoje, que são horas, né, que ela fica lá. Mas pra mim já é um tempo que eu Gente, a faço gente o que eu quiser. dá conta de fazer tanta coisa em, sei lá, Isso. 4, 5 horas que a criança tá na escola que eu não sabia Como que eu tinha essa possível, capacidade. né? Exige muito mais a minha organização, Muito porque daí eu mais. tenho, eu tenho que fazer isso. Há Aí uma ela deixa na limitação dentro escola desse já. horário. É. Isso, lógico. E hoje é muito mais fácil, por exemplo, ela ficar na minha sogra. Ela já tá maiorzinha, Sim. então ela ama, curte muito ficar lá. E aí eu fico tranquila de deixar ela lá e tal. Mas ainda a minha rotina é muito puxada. Então, por exemplo, a minha sogra operou esses tempos da coluna, então ela não podia pegar o Olivia no colo. Ficou 2 meses. Poxa, é complicado, hein, sogra? Não, vacilo. Nem me Operar da perguntou se coluna. podia operar. Não nem avisou, né? A gente não fez uma programação. Mancada. Esses tempos, minha sogra viajou pra Curitiba. Eu falei, Que como é assim? isso? No Que final é de semana? Que ousada. É. Mas aí eu consigo contar com algumas horas. A Olivia ama dormir lá também. Então, às vezes, eu falo, Nossa, dormir que- uma noite inteira. Eu Gente, falo, todo mundo fala, sério? noite, né? Do papai e da Vale mamãe. a Eu falo, noite. amigos, a gente vai dormir. Eu vou contar pra Uma noite vocês. inteira. Ninguém me contou na minha vez, eu não vou contar. Não vou. Não vou. Não vou falar sobre, Galera, eu vou acha que deixar eu vou pra namorar a vocês. noite inteira? Não, Não, não meu vou. Só amor. queria contar. Eu vou Só dormir queria muito dormir, bem. ver uma Mas aí, série. ainda é puxado a minha rotina, porque tem que ser eu que levo Sim. na escola, ou meu marido. Assim, né? Temos que fazer com que isso funcione entre Essa mim e ele, dinâmica mas só tudo de bem. Vocês. Tipo, hoje. você com ele e ele com você. Mas já está muito melhor. Exatamente porque ela tá mais velha, já colabora muito mais, já compreende, já dá pra conversar. É. Porque ela fica na minha sogra várias horas e até dorme se eu precisar. Ai, que incrível. E é isso, facilitou a idade, né? Assim, eu acho que vai Facilita, né? crescendo. Vai Ainda é um melhorando. perrengue. Gostaria aí- de ter minha mãe aqui. Mas funciona bem melhor. Sim. Mas você acha que se você tivesse a sua mãe aqui, seria diferente? Acho. Você acha que ela seria, tipo, pá, Eu acho que ela estaria... presentona mesmo? Nossa. É porque tem perfil de mãe, né? A A minha é assim, esse perfil. A Sério? nossa mãe não é, Total. a gente É. já conversou muito sobre isso, Não, por a isso minha que, não. mas tem mãe que é super. Porque Não, eu sem tive, dúvida. a minha mãe e minha sogra moram na mesma cidade que eu, a gente mora, né, praticamente junto, porque Atibaia é muito pequenininha, Sim. então, tipo, 5 minutos tá todo mundo um na casa do Aham. outro. Mas eu tenho na minha sogra muito mais essa rede de apoio, assim como você tem na sua sogra, mesmo tem da Sim. minha mãe super presente. A É, minha mãe é tipo entendo. assim, Mas é o mãe, eu perfil. preciso de um colo. Ela corre pra me socorrer. Entendi. Pra me socorrer, Não, a minha mãe eu nunca ia precisar pedir o colo. sabe? Ela já sabe que eu Já preciso tá do colo. fazendo. E antes de eu precisar, ela já ia oferecer o Não, colo. eu acho entendeu? que já ia tem me outra trazer coisa comida, também. sei lá. Ai, que incrível. A minha mãe trabalha. Aham. Né? Então, assim, eu acho que isso rotina também é diferente da mulher que ainda está inserida no Aham. mercado de trabalho de alguma Sim, maneira. minha Ela é mãe também. autônoma. Sim. Não, é puxado, porque ela tem as obrigações, né? Exato. profissionais. Você sabe que eu eu acho que vi- isso faz diferença. Eu vi um texto da Mônica Benini, sabe? A Sei, mulher do sim, Júnior. Amo. Sim. E Incrível. ela Teve neném. falando. Então, foi um pouquinho antes dela ter. Ah, não. Foi quando ela teve a Lara, a segunda filha. Uhum. E aí ela falando assim, no texto, era meio agradecendo a mãe dela, porque a mãe foi no finalzinho da gestação pra lá, porque a mãe dela acho que não é eu nem sei onde eles moram, é sempre um meio Campinas. mistério. Não é, mas é meio Campinas. assim. Aonde será Sim. que mora o Júnior? Que Sandy, né? Neverland. Tipo Disney. isso. E aí ela foi pra lá pra ajudá-la no final da gestação e ficou Aham. nesse comecinho aí, nesse pós-parto puerpério e tal. E aí, cara, no texto ela falava uma coisa tão bonita, eu chorei muito quando eu li, que assim, ela falou, a minha mãe, como que é? A minha mãe me permitiu ser filha pra que eu pudesse ser mãe. Perfeito. Tipo, Nossa, que vindo pra incrível. cá. Porque ela falou, o olhar dela era pra mim, os cuidados dela eram comigo. É isso. Porque quem cuida da mãe, né? É Eu isso. já, Mas já é muito me louco, questionei porque muito a isso- esse respeito. É exato. E a mãe cuida da filha. Exato. Certo? Então a nossa mãe. É. A minha sogra, gente, eu não posso reclamar. Ela faz o que eu precisar de eu falar, Sim. sogra, eu preciso disso, preciso daquilo, ela faz. Sem pestanejar, assim.
Mas a mãe tem cuidado comigo direto, Sim. mesmo que eu não peça. Se minha mãe chegar na minha casa, gente, falando de coração. Só de olhar, né? Se ela ver minha pia suja, eu não quero que... Gente, não quero que minha sogra chegue lá em casa e vai lavar a louça, não é isso que eu quero dizer. Mas Eu quero, exemplo, eu tô Mentira, dando eu não exemplo quero. do cuidado da mãe, que ela já vai falando, putz, o que eu puder agilizar pra minha filha, o que eu puder cuidar, o que eu puder fazer. Eu Ela chega acho em casa e já faz uma comida. que tem já... muito esse negócio do carnal, de sentir, né? Tipo, a minha mãe, quando o Miguel nasceu e a gente conversava muito, minha mãe é terapeuta, né? Então a gente conversava muito. E eu reclamava muito pra ela e falava muito dessas minhas dores muito profundas do Sim. meu maternar. Eu tive uma depressão pós-parto, pra mim foi muito difícil. E até eu entender que era depressão pós-parto, foi mais difícil ainda. Aceitar, né? Exatamente. E eu conversava muito com ela a esse respeito, e ela falava assim pra mim, filha, me dói tanto saber que tá doendo em você, eu não consigo fazer nada pra tirar. E eu lembro que a gente teve uma conversa muito legal, que, assim, eu fui uma adolescente péssima. Eu fui uma adolescente muito ruim. Rebelde. Péssima. Tomara que o Miguel não Histórias. seja metade do que eu fui. Gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa é uma boa pergunta. Quero saber, assim, é uma curiosidade até pessoal. Como que as redes sociais entraram na sua vida profissional? Foi pós-maternidade? Foi necessidade? Você já falava sobre, sei lá, a vida nas suas redes sociais? Ou começou depois que você ficou grávida? Sei lá, conta aí Eu pra gente. sempre gostei muito de aparecer, assim. Não, quero chamar atenção, mas sempre Sim. fui muito desinibida, assim, desde criança, né? Então isso pra mim nunca foi um problema. Então com o Instagram, quando, né, deu aquele boom de Instagram, assim, lá, legal, sempre curti postar foto, expor a minha vida, assim, era muito foto na época, né? Era. Sim. Não tinha o que a gente tem hoje. E aí, eu lembro de Snapchat também, eu fazia muito Snapchat, muito, que eu adorava, mostrava tudo. E aí eu falei, não, eu amo isso aqui, é muito legal e tal. Mas eu não tinha muito conteúdo, assim, né? Porque eu não era uma blogueira famosa, digamos que elas são lifestyle total, e lifestyle funciona, né? Mas aí eu só ia fazendo, e tinha algumas pessoas que chegavam e ficavam, mas assim, sei lá, por bater o santo, sabe? Sim. E aí, quando eu noivei, eu falei, nossa, vou falar tudo desse mundo. Aí eu comecei a postar tudo de casamento num Instagram paralelo ao meu, não era o mesmo arroba. Chamava Noiva Sem Filtro. Hoje já é de outra pessoa, eu acho esse arroba, porque eu cancelei, né? E aí, tipo, bombou na época, assim, rápido. Tinha 25 mil seguidores, muito rápido, assim, né? Numa época que era mais fácil, né? Ganhar Isso, seguidor. também, era muito mais simples. E era um assunto... Algoritmos. E era um assunto que quem gostava, quem tava noiva... Consumia muito. Consumia muito, exatamente. Então foi relativamente rápido. Insano. Mas é um assunto que você não aguenta mais depois que você acaba, né? Não, ele é um limite. Cara, eu não aguentava Casou mais. ali, acabou também, aí vai, quando digamos chegou no assim. final, que eu casei, eu falei, não aguento mais esse assunto. Aí na lua de mel, eu lembro que eu falei assim, pessoal, naquele Instagram paralelo. Não vou mais postar aqui e tal, tô lá no meu. Quem gosta, tipo, tá aqui por mim, vai pro meu pessoal, que eu vou continuar a vida lá e tal. E nessa época, eu fui, tipo assim, de 2, 3 mil seguidores, que tinha pouquinho, pra uns 8, sei lá. Foi um boomzinho, assim, pra... Mais perto do que tinha, não, né? Isso, exatamente. Mas eu penso, cresceu uns 5 mil, assim, rapidamente. Isso foi em que ano? Legal. 2017. Tá. Aí eu falei, legal, então tem bastante gente aqui que me curte, deixa eu continuar. Só uma curiosidade no meio dessa história. Quantos anos você tinha quando você casou? Quantos anos você tem hoje? Que eu também, isso eu não Meu Deus, pergun- quantos não anos eu tinha quando eu perguntei. casei? 28, hoje eu tenho Tá. 33. Tá. Fazendo a conta mental. Eu Rapidamente. tive a Olivia com 30. Eu Você também faz tive Miguel com 34 esse 30. ano. Em dezembro. Tá. E eu faço 34, gente. Que gente voou Não esse sei, ano. amiga. Acho que sim. Você é de 88. Eu acho que sim, depois de 33, geralmente... Veio 34. Se tudo der certo, chegarei ao Amém, 34. chegarei. E aí, quando eu continuei mostrando a minha vida, mas assim, não tinha muito assunto, era bem lifestyle mesmo, e beleza. Sim. E aí, quando eu engravidei, eu falei, cara, agora é meu novo mundo, então eu vou falar sobre e vamos ver o que que dá. Eu gostava de falar sobre, porque eu sou essa pessoa que se eu, vou ter um filho, então eu vou estudar sobre. Eu lia Aprofunda. sobre parto, sobre amamentação, eu queria dar o Eu sou melhor, assim. né? Amo. E aí também eu falei, amo. bom, então já que eu tô absorvendo bastante conteúdo, uma oportunidade de eu expor bastante sobre isso e vamos ver no que dá. E aí foi crescendo, assim, a partir disso. Não foi necessidade, foi uma consequência da vida que eu tava levando, assim, Entendi. sabe? E você trabalhava legal. paralelamente no mercado normal? Como no escritório, loucura total e absoluta, né? Não sei como você sabe como é escritório aqui em São Sim. Paulo. É muito loucura, pelo menos na minha área especialmente, né? Pouco Que é puxado. societário, assim, M&A, Sim. fusões, aquisições, enfim. E era muito corrido, assim. Imediatista, né? É um mercado ali que tinha que ser pra ontem, É não tudo podia pra ser pra amanhã. ontem, E escritório tem uma rotina bem insana, normalmente, né? Aqui em São Paulo, assim, a maioria. Então era bem insano, assim. E aí, eu fiquei um tempo, depois que a Olivia nasceu,
sem trabalhar. Uhum. Aí voltei agora, porque ano passado, fiquei 1 ano trabalhando para um outro escritório. Mas você ficou, tipo, a licença maternidade ou você Não, ficou... não, eu saí. Você saiu. Tá. Licença Você nunca tirou daria- o seu... Um pouquinho antes de eu ganhar Tempo. ela, eu já saí, E aí depois, agora, quando ela... Ano passado, de maio a maio, mais ou menos, assim, eu trabalhei num outro escritório por Mesma um área. ano. Mesma área, mas loucura total, insano. Aí eu falei, bom, não dá. E por coincidência, graças a Deus, o meu Instagram deu uma boa melhorada. E nesse tempo, no final desse tempo de escritório. Aí eu falei, não, as coisas estão virando, Entendi. eu gosto mesmo, é disso. Então eu preciso me dedicar a isso, porque daí eu tenho tempo de planejar um conteúdo, de pensar e tal. Não adianta você sair jogando coisa, né? Funciona por um tempo, mas as pessoas não ficam, assim. É. E aí eu falei, bom, então já que tá dando certo, eu vou aproveitar esse boom ao meu favor, né? Agora, é a hora. Vou me dedicar, sair do escritório, porque também já tava, enfim. Planejando já ter segundo filho, que no final eu tô adiando, mas já era pra estar Tô planejando grávida. faz Tô 3 planejando anos. uns 3 Planejando e anos e adiando. meio. Planejando, adiando. Eu planejo e adio, né? Cada dia uma coisa. E aí, a ideia também era engravidar. Eu falei, não vou engravidar nessa loucura do escritório. Vou juntar todos esses pensamentos que eu tenho. Vou sair, vou cuidar. Só com o do Instagram, né? E aí, não engravidei. Também tô meio sem não querer. Esse assunto, pessoal. eu não sei se vocês têm essa impressão. A Gabi não pretende ter filho tão cedo. Não, o pessoal afinal é mãe solo, É, né? mas eu e a Kenny, a gente tem um casamento, né? E assim, a galera cobra. O Nossa. pessoal não tem Opa. muita E o noção. segundo? Vai tentar É. um menino? Eu falei, por quê? Uma menina não é bom? Então, e eu que tenho um menino, o pessoal fala, e aí, a menina? Agora, eu tenho a impressão que a gente que ficou 2 anos em pandemia e com criança pequena, literalmente dentro de casa, porque eu não ia pra lugar nenhum, eu tenho uma sede de conhecer e de viver, de fazer coisas, agora que a gente começou a voltar dentro desse novo normal, que eu penso que se eu engravidasse agora, eu ia retroceder tanto. E eu fico dividida entre esse pensamento, que eu concordo total, e deixa eu crescer logo junto esses dois. Exatamente, Porque mas daí aí quando esse eu me deixa liberar, né? Eu vou liberar real, assim. Aí eu fico dividida todo dia e não Mas engravido nunca. nesse deixa crescer logo, eles já estão com 3 anos. Então, mas vocês sabem que assim, eu Né? já... Quer eu que já já passou, mas já não é. Eu já refleti, tipo, será que se eu tivesse casada, eu já estaria, tipo, pensando num próximo? A verdade é que não sabemos e nunca saberemos. Sim. Mas, ó a Lana, a gente tentando invadir aqui o podcast. Estamos em casa, tá, pessoal? Então, a Lana tá... Não, Lana, vai deitar. Também, Alana. É isso, gente. Lana tentando invadir, mas tudo bem também, deixa ela aí. E a verdade é que nunca saberei, né? A gente não sabe com quem que eu ia estar casada. Enfim, mil fatores que não tem como São saber. muitas coisas. Mas, sendo muito sincera, eu acho que não. Porque exatamente isso que vocês falaram. Agora o B tá começando a dar um pouquinho menos de trabalho. Sim. Agora eu Começou a consigo... dormir faz, sei lá, A Olivia 4 também. meses. Gente, o Nossa. B, ela sabe, o B não dormia A real, Olivia gente. também. Tipo assim, por muito tempo ele acordou de 40 em 40 minutos. Tipo, tu 4 amamentava. da manhã ele tava de pé. E eu acordei, 4 da manhã. Bom dia, Por mundo. muito tempo. Bom dia, mundo, assim. Então, foi uma fase desesperadora pra mim. Aí agora que eu estou, tipo, dormindo de novo, entendeu? Vou pensar em ter outro? Sinceramente, eu acho que não. Sabe o que eu penso Acho que também? não teria. Se eu daria conta de fazer com 2 a mesma coisa que Não. eu faço com 1. Não. No quesito... Não digo no meu pessoal. No quesito educação. Acho Ah, que também não. Acho Porque que não. assim, eu tenho um mental cansadíssimo, eu acho que todas nós temos. Só que assim, eu ainda tenho, né, esse... De falar, não, então tá, educação respeitosa, vamos pensar. Lógico, de vez em quando rola uns gritos, Sim. rola uns estresse. uns estresses, assim, a gente dá uma escorregada, somos humanas. Sim. Mas eu penso assim, que fazer do jeito que a gente faz, Com pensando em todas as consequências, cuidando pra não gerar traumas e tudo mais. Não vou dizer que meu filho não terá traumas, ele terá sim. Já sim, a faço gente o pezinho minimiza. de meia pra terapiazinha dele. Mas, como seria com 2? Eu acho, eu concordo penso contigo. muito nisso. Mas talvez, aquelas nunca será mais fácil, né, gente? Mas o que eu quero Não. dizer é que, assim, a Olivia nunca tem um tempo, ela quer sempre brincar com alguém. Sim. Eu penso que talvez se ela tivesse um irmãozinho... Ajudaria. Eu fico me iludindo que por uma hora ela ia estar quieta ali brincando. Você né? segue a Bru Paraíso? Sim, amo. É bem isso, é ilusão total. Porque daí ela vem e me Aliás, mostra que é assim, ilusão. velho. Só um PS, meu sonho, Bru Paraíso, venha neste podcast. Vem, ela vem. Ela vem. Ela vem. Mas então, menina, é treta, né? É isso, é treta. Porque daí... E a Olivia é muito calminha. Sempre falam que vem um diferente depois, né? Falo, gente, Cara, se então, tiver outro assim, for o caos. Eu sigo você e eu acompanho Olivia.
Cara, Ela é muito sossegada. muito sossegada. Não, assim, o Miguel é amiga fogo do no O céu. parquinho. único BO da Olivia é não dormir bem. Sim, Mas de o resto, gente, não dá pra eu reclamar, assim. Não. Até as birras dela são tranquilas. E aí quando ela nunca quebrou um vaso, sei lá, nunca precisei tirar um Mentira. vaso, uma xícara, nunca. Mentira. Minha Não casa sei segue se igual. você deveria arriscar, então. Então, falam que o segundo vem o oposto do primeiro, eu penso, bom, pelo menos vai dormir bem, né? Ok, já é um caminho. Se for Ó, o oposto. Já tô ganhando alguma coisa. É. Não, eu penso muito sobre isso, porque assim, com o Miguel crescendo, essa questão de ter um segundo filho vai ficando cada vez mais latente. A impressão que eu tenho é que eu tô perdendo têm irmãos? tempo. Eu Eu tenho, e tenho. eu amo ter irmão. Eu cresci com a minha irmã. Eu tenho um irmão também, Mas mas agora ele... eu sou mãe. Então, mas a minha irmã... Agora a mãe sou eu, não é a minha mãe. Exato. Quando eu era criança, que eu tinha minha irmã 2 anos a menos do que eu, só 2 anos de eu diferença. também, Era maravilhoso. E foi maravilhoso a adolescência inteira, que nós viramos, né, depois do tapas e beijos da infância, a gente virou melhores amigas e saía pra festa junto e tudo. E meu irmão também foi legal, mas ele tem 10 anos a menos, né? Foi um vacilo ali, papai e mamãe. E aí, mas também era muito legal e tal, mas ter essa parceria da minha irmã foi Sim. tudo na minha infância. E eu queria proporcionar pra Olivia também. Sabe o que eu penso em Mas ter ela já tem irmão? 3. Por exemplo, eu e meus irmãos, nós somos bem próximos, né? Eu sou a mais velha. Então, meu irmão mais novo, a gente tem 2 anos de diferença. E a mais nova ainda, são 7 anos de diferença pra mim. Então, assim, homem e mulher, né? Então, assim, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito parceiro. Apesar de, né, ele ser homem e eu ser mulher. A gente sempre foi muito, muito parceirão. E aí, por exemplo, até hoje, às vezes acontece alguma coisa, né? Mãe e pai vacilam pra caramba com a gente, né? Acontece várias coisas. Eu ligo pro meu irmão e falo, sua mãe isso, sua mãe aquilo. Eu ligo pra minha irmã e falo, seu pai, não sei o quê. Cara, se meu filho não tiver um irmão, com quem que ele vai reclamar de mim, do meu marido? Não, isso realmente, Que assim... é uma válvula de escape. Quando você tem alguma treta, né? Algum Não BO, é. só quem entende é o seu irmão. Tipo, são os seus irmãos, Porque quem né? que pode falar mal de pai e mãe? Só com seus irmãos. E se Não, meu marido ninguém falar mais mal o- do meu pai, da minha mãe, eu vou ficar Quê? puta. Exatamente. Mas eu acho que é uma... E assim, vários fatores muito legais, né? Quando o meu irmão casou, eu fiz um texto lá pra ele de... Tipo, que eu falei lá na cerimôniazinha. Aham. E eu lembro que terminava o texto falando... Tipo, que as minhas melhores... Vou chorar. Melhores memórias. As minhas melhores memórias eram com ele. E que, tipo, a gente é tudo que a gente tem. Assim, É. e a gente sempre vai ter. Sabe? E é tão difícil ficar longe, né? E é muito, muito difícil. Eu tô chorando porque meu irmão mora em Londres. Meu irmão mora nos Estados Unidos, é muito difícil, difícil, é puxado. muito difícil. Nossa, as minhas são de Floripa, eu já acho desesperador. Nossa, é muito É difícil. desesperador. É muito desesperador, difícil. Imagina né? vocês. E meu sobrinho nasceu lá agora, sabe assim? É. Ai, então Puxado. o caos, puxando meu coração. Então, porra, Pedro. Entendeu? Já xingando aqui, já aproveitando Vacilando. pra xingar. Mas então eu acho que é muito isso, né? Essa parceria do irmão é uma coisa muito legal. Mas de fato, assim, eu, sendo muito sincera, se eu fosse pensar num filho, agora voltando, vamos racionalizar de novo, né? Volta. Eu acho que eu começaria, se eu estivesse casada, eu acho que eu começaria a tentar daqui um aninho. Tipo, seria algo do tipo. O meu cálculo mental, assim, sempre foi que tivesse no máximo 4 anos de diferença. Mas daí eu preciso começar agora, né? Amiga. Que a Olivia fez 3. Então, aí eu já penso, mas também 5, 6 anos não ia ser Muita tão coisa. ruim. Não, eu tenho 7 anos de diferença pra minha irmã e eu vou falar pra você que durante muito tempo não fez diferença nenhuma e hoje faz diferença 0. Olha lá. Mas 0. vocês não brincavam juntas, né? Por exemplo, não era a mesma brincadeira. Não, Não, era só mas boneca. eu tinha. Então, mas eu tinha um. Exatamente. Mas eu tenho um irmão homem. As nossas brincadeiras também nunca foram as mesmas, sempre deu certo. Isso que eu ia falar, tá? É É, diferente, tá? Eu e pode meu ser. irmão homem. Super dava meu irmão é certo. homem. A gente, óbvio que tem várias brincadeiras em Sim. comum. E você arranja, você, né, vai dando um jeito ali. Mas eu acho que é diferente da sua visão de parceria de irmã. Isso, do talvez mesmo isso sexo. me contamine, né? Te Porque contamina. eu tenho uma expectativa de irmãos crescendo junto, que é a minha vivência. É. Eu não tenho como dizer, se fosse menino. Mas como em que- questão dessa parceria de irmã com irmã, a gente tem 7 anos de diferença e já faz muito tempo que não faz diferença nenhuma. E que bom. ela é super confidente, a gente é super Ótimo. parceira. Então, assim, e eu acho que isso é importante muito mais na vida adulta do que na infância, porque a infância é tão curta, né? É. E assim, ter outro filho não é garantia de ter. De que eles vão ser melhores são amigos super também, né? amigos. Não é. Eu Exato. tenho sorte, eu tenho meus irmãos, eu amo meus irmãos. Mas Além conhecemos dos irmãos casos. do primeiro casamento da minha mãe e do meu pai casou de novo. Eu tenho outras 2 irmãs com uma diferença enorme. Eu tenho Meu Deus. 18 anos de diferença pra Uau. uma e 23, 24 pra outra. É muita diferença.
E mesmo assim, eu amo ter irmã, eu acho incrível. E assim, elas correm pra mim, as mais novas, sempre que acontece alguma coisa. O pai isso, minha mãe aquilo, não sei o quê. E a gente fica meio de psicóloga intermediária ali. E também de parceria, assim, eu acho muito incrível. Eu acho que... Ué, você tá defendendo a amiga? Faz outra, amiga. E se vier outro Miguel, não dou conta? Amiga, o e risco é esse, né? É um risco. sempre É o esse. risco que você corre. 50%, né? E Kênia, você é evangélica, né? Sim. Tá. Como que as pessoas recebem esses seus dois lados de ser religiosa e não ser conservadora, por exemplo, em relação à educação? Não só em relação à educação, vamos lá, a gente falou de feminismo aqui, a gente falou muita coisa que a Kênia está aqui, entendeu? Firme e forte Isso é aquele nessa... estereótipo, né? Exato. Eu acho que é muito estereótipo, é bem isso, assim. Existe um preconceito? Não existe. Eu sei que você frequenta a Bola de Neve. A Hilson. Assim. É bem Hilson. uma pegada mais avivada, nova, assim. Exato, que é moderninha, né? Então, como que você vê que as pessoas enxergam esse seu lado? Felizmente, nas minhas redes sociais, eu não... Por isso, eu não sou muito criticada, assim, né? Por isso é incrível. Por isso. Porque... Eu acho que eu sempre fui muito eu, e as pessoas que chegam ali logo veem isso, porque todos os domingos eu estou na igreja e posto sobre isso, então se a pessoa não é fã, ela já tira o cavalinho da chuva e sai fora, entendeu? Sim. Então eu sou muito aberta sobre as coisas que eu acredito, as coisas que eu penso. Eu sempre tento tratar isso com muita leveza, quando alguém fala uma coisa que eu escuto muito, e que me perguntam muito, tipo assim, ajuda sobre o que eu faço. É assim, educar o filho sob vara. Sim. Gente, essas passagens pelo bíblicas, amor, né? Então, assim, e eu sempre, né, falo, tem um outro, isso é Provérbios, não precisamos entrar no mérito, mas tem outro que é Eclesiástico, Efésios, já não lembro mais, que fala assim, nunca traga a ira do seu filho. Então, peraí, então se não é pra eu irritar meu filho, é pra eu tratar... As pessoas interpretam como elas querem, muitas vezes, como é mais cômodo, né? Porque é muito mais cômodo eu te dizer que eu vou bater no meu filho. É muito óbvio. Porque se eu bater, ela vai... Gente, ela vai ficar quieta. Resolve. As pessoas querem, né? Resolve. Que a gente também perpetue esse ciclo. Exatamente. Né? A mesma pegada do... Ai, mas não tem preço esse amor que... Cala sua boca. Tipo, é uma forma sempre ou de calar a mãe, ou de calar a criança, Isso. ou o calar, né? A sociedade... De alguma forma. cobra. E aí, Gabi, é muito isso. Assim, mas a Bíblia fala que pode bater. Não fala que pode bater. Você já foi... A Bíblia é traduzida, pra começar, né? Vara, você vai pesquisar a origem da palavra lá em hebraico. Eu não lembro qual é a palavra em hebraico, né? Porque também... Mas é correção. E correção existe na minha educação, em todas. Sim. Então, corrige o seu filho quando precisar. É diferente de bata no seu filho pra ele ser corrigido. Gente, amor. O princípio maior de todos é amar o próximo. Você acha que eu sempre, Tratar o entrando outro um como pouco... você gostaria de ser tratado, eu não quero ficar Exato. apanhando quando eu erro. Eu sempre, quando eu fico na dúvida do que fazer, assim, em educação com a minha filha, que é o ponto aqui, mas em qualquer outra área da minha vida, eu, como cristã, penso, putz, tô desesperada aqui, eu quero matar esse cara. O que Jesus faria? Sim. Ele não ia bater na minha filha, cara. Eu tenho certeza que ele ia abraçar, dar um abraço e falar, vem aqui. Você tá errada. Vem aqui, eu vou te dar um colinho, vem Sim. cá. Depois eu te explico como fazer, mas primeiro deixa eu te dar esse colinho. Sente o meu amor, depois a gente fala sobre como agir. E é tão importante isso, né? A minha educação é essa. Coincidentemente, entre aspas, a educação positiva, a educação respeitosa, mas não deixa de ser a educação cristã. Então, sempre que eu recebo alguma crítica ou questionamento sobre isso, a minha resposta é essa, porque é realmente o que eu vivo. O que Jesus faria nessa situação? Sim. E eu, como eu acredito nisso, é o que eu sigo. E não, eu não vou bater no meu filho, porque eu tenho certeza que Jesus não bateria na minha filha. Tenho certeza. Então não é o Jesus que eu acredito. Não era essa. Entendeu? Então, assim, eu recebo alguns mais questionamentos de como eu faço na minha casa, porque minha sogra, meu marido, ou até eu, meu pastor, o padre da minha igreja, sei lá, acredita que eu devo bater. O que eu faço? Eu falo, cara, traz essa reflexão. Talvez faça sentido ou reflete pra ti. Não importa se eles acham que você tem que bater ou não, você tem que educar assim ou assado, reflete. Não sou muito criticada, sou bastante questionada, mas felizmente é de um pessoal que quer melhorar com isso, evoluir, assim, né? Então é relativamente tranquilo pra mim. Tem uma cena, vamos dizer assim, meio nova, né? Desse lance de evangélicos jovens e modernos, que já têm uma cabeça muito desconstruída em relação a certas coisas. Então eu fico feliz, né, que isso esteja
se disseminando de uma forma legal, assim, de uma forma positiva. A gente tem que fugir um pouquinho da religiosidade, né? Religião não tem que ser religiosidade no sentido de tem que fazer assim, nananana. Cara, vamos trazer os princípios pra nossa vida, é um primeiro excelente passo, traz os princípios, e aí depois você vai entendendo da tua religião, dos ensinamentos e tal, mas se a gente começar a aplicar os princípios disso e depois ir expandindo, de se aprofundar, entender mesmo, né, a Bíblia, digamos assim, tenho certeza que a interpretação não vai ser essa, de ter que bater numa criança ou de ter que ir domingo na igreja, nanana. Será? Será que é isso? Não tô falando que você não tem que ir na igreja, mas será que tem que ser domingo de manhã e não pode fazer mais nada o dia inteiro? Não, entende o negócio, traz pra tua vida, faz com que faça sentido. E é isso que tem vindo hoje em dia com essas igrejas mais renovadas, digamos assim, não sei se essa palavra é adequada, mas que faz com que a gente tenha uma visão que não é dos nossos avós, da religião, e isso é ótimo, porque os meus pais apanharam dos meus avós. Sim, com certeza. Você entendeu? Baseados no texto de Deus, assim. Sim. Então, poxa, quando você faz alguma coisa em nome de Deus... Isso é muito forte, né? É muito forte. Tipo, pra mim é muito forte. Aí, eu também sou religiosa, não sim. sou, tipo, você coloca na conta, mas você coloca na conta acredita. de Deus, gente, pelo amor de Deus. E aí você fala, não, tô batendo porque Deus autoriza. É quase pra tirar das suas costas, né? É isso. Vamos combinar. É mais uma vez o que tu falou no começo. É uma maneira de dizer, eu tô autorizada porque tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Não tá. Mas é mais ou menos o que a grande maioria das pessoas hoje fazem, é jogar pra Deus e falar, a minha parte eu já fiz, eu pedi. Tipo assim, vamos jogar essa responsabilidade. Joga aí. Se não veio porque Deus não quis. Gente, tipo, calma, nem sempre é assim. Você quer, então, você quer um emprego. Aí você fala pra Deus, quero muito emprego. Mas você não entregou o currículo. Você não fez um LinkedIn. Não, né, gente? Não dá. Deus não vai montar ali seu LinkedIn. Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos, né, nessa linha. Eu acredito muito na simbologia de Jesus como, tipo, a simbologia de amor incondicional. Tipo, então... amor incondicional, ele não tem condições, né? Incondicional, não tem condições. Então, independente do que aquela pessoa está fazendo, do como ela está agindo, você está amando e você está colocando esse amor incondicional acima de tudo, né? É isso, e é muito louco. Quando a gente fala de infância, a gente pode bater, né? Troca essa criança por um idoso. O seu marido batendo em você toda vez que você faz uma janta que ele não gosta. Você entendeu? Se eu brigo com meu marido, se eu só faço uma coisa que ele não gostou, se eu faço uma birra adulta, entre aspas, né? Deus, ele pode cheio de birra adulta. Quanto adulto bate porta? É isso. Ele pode bater em mim, não, mas pra educar a criança, pô. Não faz sentido. Não. Aí tem gente que entra até numa outra seara e vão falar, né? A gente não pode bater em cachorro, não pode bater em gato, né? E a criança tá liberada. Tá muito tranquilo, muito sossegado. Isso é muito triste. Como ainda trata-se com desrespeito, né? As nossas crianças. Como se não fossem pessoas. Eu tenho... esses tempos atrás tive uma discussão, né? Saudável, dentro da família do meu marido, porque alguém falou pro meu filho que criança não tinha que querer. Não sei o quê, era alguma coisa assim, tipo assim, precisava se vestir, e eu não lembro se foi meu marido, se foi alguém, meu sogro, minha sogra, eu lembro que a gente tava todo mundo junto num grupo, e eu precisava que ele colocasse o casaco, porque tava frio, e aí alguém falou pra ele, não, a criança não tem que querer, e vestiu, eu falei, não é assim. Ele quer. Ele tem querer, ele tem que entender que este querer que ele tá querendo agora, não é o bom pra ele. Exato. Então, tudo bem ele não querer vestir o casaco, mas tá frio e ele vai ter que pôr. E a gente vai explicar o porquê. E a gente vai explicar. Eu não vou socar o casaco nele e falar, você não tem o querer, engole o choro e cala a boca. Eu sempre dou muitas opções pra Olivia em tudo. Ela pode querer e ela tem vontade. Eu acho isso maravilhoso, gente. É importante. Eu não vou calar minha filha agora, porque depois ela lá na frente ela não vai ter vontade também. Então ela sempre tem vontade. Só que eu falo, filha, você tem que escolher entre essa blusa de manga comprida e essa blusa de manga comprida. Funciona muito isso, né? Mas você vai escolher, porque você pode escolher. Eu sempre faço isso com o B também, de dar a opção. Os nossos estão nessa fase, né, de descobrir o querer deles. Isso é ótimo. E eles querem impor o querer deles, porque pra eles é muito importante. Pensa você o dia inteiro tendo o seu querer calado. Exato. Cara, eu ia ficar revoltadíssima. E ela não se sente importante. Eu não posso querer nada, não posso. Exatamente. Eu quero, né? E o quanto moldou, né, a gente, a nossa geração. Vocês já entraram numa crise existencial, assim, de, o que... Sempre. Quando você começa a estudar maternidade, criação positiva e tal, você pensa,
o que será que eu teria sido se eu tivesse sido criada de uma forma diferente? E óbvio, não é culpabilizando os nossos pais. Imagina. Não. A gente faz o melhor hoje, eles faziam na época também. Exatamente, né? Nem tinha acesso a esse tipo de... Acho que nem existia esse tipo de estudo, né? Vamos dizer assim. Algo muito recente. Eu até acho que tinham umas casas que respeitavam um pouco mais, outras um pouco menos, mas não era dessa forma que a gente vê hoje em dia. E aí eu sempre penso, cara, o quanto a minha essência ficou perdida nesse meio. E eu lembro que uma vez uma terapeuta falou pra mim, porque uma vez eu trouxe uma coisa pra ela assim, que quando eu era criança, bem criança, eu era super aparecida. Super gostava de aparecer, eu fiz teatro muito tempo, não sei o que, não. E em um certo momento, eu me calei. Eu fiquei tímida, eu me retraí, assim. Me identifico. E aí, acho que tem também um pouco a ver, né, da adolescência, de existe um movimento de introspecção muito forte da adolescência e tal. Mas foi além da conta ali. Eu vi que eu perdi alguma coisa. E aí eu levava pra ela assim, não, porque eu sou tímida. Só que quando eu comecei a levar pra ela, eu já levava isso como um embate. Eu falava, mas eu sou tímida, mas eu gosto de me comunicar, mas eu gosto. Mas eu tenho vergonha. Aí ela pegou e falou, Gabi, seguinte, a minha impressão é que alguém fez você acreditar que você era tímida. Alguém fez você acreditar que você era introspectiva, que você não conseguia, ou que você não sei o que, e você se retraiu. Porque, pra mim, tá muito claro que a sua essência não é essa. E aí eu comecei a falar, na hora nem fez muito sentido pra mim. Eu falei, mas como assim? Não sei o que. E aí eu comecei a refletir do quanto, cara, a nossa criação, quem tá em volta, os amigos, tudo vai influenciando e você vai chegando num lugar... Que aí, hoje, eu concluí isso de... Igual eu falei pra vocês, a gente tava falando, eu não gosto muito de gente na minha casa, não sei o quê. Eu tenho os meus momentos de introspecção, de não sei o quê, mas no geral eu sou sociável. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com pessoas. E eu só percebi isso, gente, agora, com 32 anos. Mas é assim. Eu acho que a gente vem de uma geração que teve muita a infância podada nesse sentido de poder expressar exatamente o que queria, porque era aquela infância do engole o choro, do criança não tem que querer. Menina bonita não chora. Exatamente, senta direito. Ai, que feio, todo mundo vendo você chorar. E isso foi fazendo a gente se retrair e entrar nessa introspecção. E eu entro na mesma reflexão que você, diversas vezes eu entro nessas crises existenciais do tipo, e se, mas o e se já foi, né? Então é daqui pra frente. Trabalhar com o que a gente tem. Só que eu tenho uma criancinha ali que é um HDzinho zerado que Deus mandou pra gente e que a gente consegue fazer diferente. Eu tenho a capacidade de fazer diferente. E é muito louco que ao mesmo tempo que a gente estuda pra fazer com eles, a gente percebe, tipo, nossa, e eu é um ouvi encontro tanto com a isso. gente, não é? E aí, nossa, é difícil, quantas vezes, eu não sei vocês, mas comigo acontece muito de eu querer falar uma frase que minha mãe falava. Opa, lógico. Na hora que eu vou falar, já falei. Tipo assim, para de chorar. Sei lá, exemplo, para de chorar é um clássico que eu ouvia. Não tem motivo. Não tem motivo? Quem sou eu pra dizer que ela não tem motivo pra chorar? É muito difícil. A brincadeira é coisa... mas é só um brinquedo. Gente, brincadeira é a coisa mais importante da vida dela. Tem que aprender a dividir. Filha, é só um brinquedo. Você tem que dividir com seu amigo. Não, ela não tem que dividir. Aí você passa uma vida inteira querendo dividir, tendo que dividir, não constrói o seu. Já tô indo além, assim, sem entender. Sim. Então, não, é legal dividir, filha, é importante dividir. Você quer dividir agora? Então vamos escolher um outro que você quer dividir? Esse aqui você não quer dividir, esse, então não vamos levar esse, porque outro amigo vai querer. Vamos levar um que você topa dividir? Um monte de coisa que a gente vai construindo com os nossos filhos e desconstruindo na gente. Com certeza. Eu sempre quis ser atriz, gente, quando eu era mais nova. Mas eu tinha que escolher uma profissão, porque a atriz era hobby. Exatamente. Quem ganha dinheiro? Como você vai ganhar dinheiro? Não, legal, filha, você pode fazer curso de teatro, de TV, cinema, faz. Mas até ali, né? Profissão. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Sério? E aí eu fui fazer direito. Gente, eu sou cantora, abrir um leque de opções direito. Essa frase é típica. Administração, direito, abrir um leque de opções. Olha, nunca vai ficar sem mas trabalho. Mas a opção eu já tinha feito, eu queria ser atriz. Entende? Mas eu sou cantora e muitas vezes as pessoas me perguntam, o que você trabalha é? Com o quê? Cantora. Mas e trabalhar? Você trabalha com o quê? Nossa. É tipo... Que nem mãe, né? Mesmo. Eu ia falar isso agora. Mãe em tempo integral. Eu decidi agora, né? Depois de um tempo, fechei meu escritório, parei de trabalhar. Tem pouquíssimos processos que eu não faço mais. E as pessoas falam, e aí, você tá trabalhando com o quê? Eu tô trabalhando coisa pra caramba. Eu dou conta da minha casa, dou conta do meu filho, dou conta de mim. E é tenso, porque quando você fala que você só trabalha em casa, só cuida da sua casa, você tem que explicar tudo que você faz. Mas eu vou falar pra você que eu entrei nessa semana passada aí numa crise de me desmerecer em relação a isso. Porque a minha mãe, ela foi dona de casa durante muito tempo, mãe.
E eu acho que isso pra ela foi algo muito complicado e muito insatisfeito na vida dela. Ela passou uma vida inteira falando pra mim que eu tinha que trabalhar pra ter o meu dinheiro, pra ter as minhas coisas, pra ter as minhas conquistas. Isso tá aqui, né, em você. E aí, assim, agora que eu tô num lugar que é um lugar que eu a vi uma vida inteira e que muitas vezes me espelhei e falei, quero aquilo pra mim, eu falo, cara, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais. E aí eu quero me meter em algum curso, eu quero fazer uma outra graduação. Não, calma. Não é assim. Mas é da cabeça, tá na Porque gente. o que a gente faz, criando uma criança, cuidando de uma casa, fazendo um novo ser humano do zero, né? Que é literalmente do zero. Criar aquele ser humano, um ser humano do bem, um ser humano empático, um ser humano respeitoso, um ser humano que se preocupa com os outros. É difícil. É coisa pra caramba. Kênia, vamos lá. Vamos para um quadro que a gente criou aqui. Maravilhoso. Tá? Quadro expectativa versus realidade. Ai, meu Deus. Então é o seguinte, eu vou falar pra você algumas palavras relacionadas à maternidade e você vai me dizer qual que era a sua expectativa, em poucas palavras, Tá. assim, e qual foi, de fato, a Tá. realidade que você viveu, tá? Então, vamos lá, vou começar. Expectativa do parto. Gente, essa aí... pode ser expectativa a mesma coisa que realidade? Pode. Sim, às Porque a minha vezes cumpre, expectativa- né? Tem uma parte que não foi. A minha expectativa era um parto rápido, né? Amo. Lindo, maravilhoso. Mas Só assim, que coisinha rápida, jogo É, rápido. poucas horas. Pum, pá. Me Cheguei e parei. ajeitei, fiz tudo que é exercício pélvico, nananã. Fiquei 37 horas em trabalho de parto. Então, realidade... Mulher, é muita coisa. Não, eu entrei com 8 centímetros, falei, nossa, eu vou espirrar, ela vai sair. Entrei na maternidade Sério? com 8, Com logo 8? tava 10, falei, E vou espirrar, ela demorou vai sair. 37. Dali mais 20 e poucas, né, quando eu tava. Sim. Berrei Jura, igual você louca. ficou de 8 centímetros mais 27 Mais pra chegar no 10? 23, eu acho. Foram um total de 37. Mas eu entrei com 8, porque eu fiquei com dor Tô em casa, chocada. aquele rolo todo, né? Sim. Então eu só fui assim quando. Nossa, Meu 8 centímetros. Eu entrei Deus. ela 8 centímetros, só que eu tava Não, assim. a ó. Doula falou assim, maravilhoso, ótimo. 8 centímetros vai chegar e vai parir. Acho que ela também achou isso, né? Senão você tinha Aí ficado em ficaram casa. mais 20 e poucas. E eu berrava. Eu entrei e falei assim: por que Eu as mulheres berrava. estão berrando? Gente, que mulheres loucas. Mas você tomou anestesia? Eu tomei analgesia, que é um pouco sim, diferente, Aham, né? sim. E aí, só que, por opção, a gente era poucas palavras, a gente já se empolgou. Já se envolou. Desculpa. Mas, assim, com a minha equipe existia esse combinado, assim, que é como eles costumam fazer. Eles dão uma muito fraquinha, no sentido de ela acaba muito rápido. Continua Aí sentindo o fica- pé. né? E não é aí alguma ela coisa andou, assim, eu dormi 1 hora durante. Tem um vídeo no YouTube que eu Meu, conto, esse vídeo é muito legal. maravilhosa. Depois me pede que eu mando o link Eu pra quero. vocês. É maravilhoso, do meu relato de parto, é muito bom, mas paga Legal. pipoca, que é longo. E aí eu conto, eu fiquei 1 hora anestesiada, e aí eu dormi. Foi essencial, porque eu acordei nova, né, de energias. Nossa, imagino. Só que, amiga, essa analgesia, ela acaba, né? Uhum. Aí você Então, volta eu com a acordei dor. 1 hora de trabalho de parto Com dor. adiantado. Uhum. E eu não senti Lá ele na frente. adiantando, Sim, evoluindo, mas só ele que evoluiu. Você acordou Quando com as acabou, dores, né? Eu falava, eu quero ir embora, eu volto semana que vem. Maravilhosa. Eu entrei xingando as mulheres loucas que berravam e no final eu era berrona. Mas É tudo bem. claro. Muito bem. Expectativa, bom. E aí a realidade foi muitas horas de trabalho de parto. Muita, mas foi lindo. Mas foi lindo. Amamentação, expectativa. Expectativa, amar mais que tudo, amamentar e amamentar 2 anos. Realidade, amei por uns 5, 6 meses e depois eu tinha um ranço absoluto, não aguentava mais, era um piercing de teta, sai daqui agora. E amamentei por 1 ano e 8 com muito esforço. Ah, mas foi 1 ano e 8, cara. Não, ainda foi porque era bastante. pandemia, tá? Porque não tinha opção, a criança tava ali. Sei bem como é que é. Tá. Expectativa do sexo pós-filho. Essa é boa. Fazer, né? Que aconteça. A expectativa era fazer. É, realidade. A realidade. Programar na agenda se a criança dormir bem. Se não Mandar um dormir... invite. Isso, tem que reservar ali no Gente, é quase um Google. evento no Facebook. É. Quase. Eu quase não- quase anunciar nos stories, gente, fizemos. Eu tenho vontade, às vezes, de falar, ó, deu, Pessoal, fizemos. Comemorar, né? Igual quando a criança, sei lá, faz xixi no pinico. É tipo isso, mas... Gente, é muito engraçado porque esse tipo de coisa eu não vivi, não É muito vivo por louco. ser Sim, solo. Mas sim. sempre que eu ouço, eu dou muita risada, porque assim, bom, eu fiquei mais de ano sem até porque você tinha que sim. sair de casa, ou, Mano, né, é aí uma é mais dinâmica, difícil né? ainda. Imagina, eu solo, Tá sem, trampo, sem rede de Gabi. apoio, não sei o que lá. Tipo, Não, mais de ano, puta amor. trampo. Mais de ano, tranquilinho, bem É. tranquilo. Expectativa da vida social pós-filhos. Manter as mesmas amizades, né? Não há, gente. Não Realidade. tem como. Realidade não existe. Não existe. Não tem como. Não. Não tem como. Tem culpa dos dois lados, talvez mais do pessoal que não entende, mas ao mesmo tempo não é culpa porque não viveram aquilo, então é difícil dizer cadê aqueles amigos. Onde começa a culpa de quem É, porque eles onde- também não sabem o quanto eu tô mal, Aham. mas de fato, os horários também não batem. Você não sente O rolê também às que 8 da você noite fica não rola. um pouco mais chata, digamos assim? Claro. Tipo, você não
tolera mais qualquer coisa. É isso, você não Você tem não tempo quer de mais tolerar. aquele papo de bar que a galera tá falando Não. besteira. E você fala assim, é sério mesmo que esse Você cara não tá tem tempo falando pra que eu tenho que ressaca. socar a mão na cara do meu filho, pro meu filho poder me respeitar. Tá bom. Você não tem mas tempo isso pra aí eu nem ressaca dou do outro espaço. dia. Eu nem Não, dou mas espaço sabe pra quando o pessoal começa a se empolgar na bebedeira Não, e então, mas entra eu já naqueles falo assim, assuntos ó, nada eu a não vou nem ver? falar. Já aconteceu uma vez comigo. Não se mexe, e eu fiz né? assim, ó, tipo, Não. cara, não tô nem ouvindo o que você tá falando. Eu não tenho Não vale a tempo pena, pra ressaca do dia seguinte. Eu Não tenho também tempo. não Não, nem tenho. necessariamente de bebida, de sono, de tudo. Eu não tenho De esse tempo. tudo. Não posso estar mal no outro dia, então não vou nesse rolê. Posso dar um relato da mãe solo aqui, que é Limitada. muito, muito tenso isso? Gente, é muito difícil, porque de fato eu me sinto mais ou menos no mesmo lugar que vocês, só que é como se eu não tivesse opção. Diferente. É. Não, eu tenho que sair, É igual, amor. mas é diferente. Não, mas amor, eu tenho que sair. É. Porque senão eu vou conhecer quem? Quando? Onde? É. Vou transar? Não vou. Não, Vou mas beijar aí, na ó, boca? Não veja vou. pelo lado Vou- positivo. Não vou, entendeu? Eu não sei a Kenny, mas eu, desde que o Miguel nasceu, algo que eu fiz por mim sozinha, sem meu marido, depois que ele nasceu. Não, Não me super. lembro. Eu percebo que eu tenho muito mais vida individual Sim. do que Cara, todas mas a as que minhas preço? amigas. Não, então, do que todas as minhas amigas casadas. Muito mais, Sim. né? Eu percebo até a minha prima, cara. Tipo, raramente ela vê as amigas assim. Ela vê quando ela sai, ela e o marido. Sim. Mas É. a vida sozinha dela, ela perdeu Difícil. completamente. Nós Isso usamos é muito nosso tempo triste. sozinha pra fazer as coisas pelos nossos filhos. É. Né? Então, Complicado. Vira a nossa prioridade máxima. Aí eu consigo ter essa Sim. individualidade um pouquinho mais tal. Mas a minha ressaca do dia seguinte segue, a Sim. minha não sei o que segue. Puta, E exatamente, aí a que preço, é né? sempre um embate na minha cabeça de, cara, estou cansada de ser Vou, mãe não vou. solo e mãe. Assim, vamos lá. Estou cansada de ser solteira e ter filho. Sim. Ai, Esse é o sim. lance. Entendeu? Não é ser mãe solo, isso também, óbvio. Mas o ser solteira e ter filho, Ai. gente, é muito Puta cansativo. trampo, hein? É. Meu Deus! Porque eu ainda tive várias oportunidades de, mesmo não saindo à noite, mas se eu falo, Fê, eu tô muito cansada, então, porque a Olivia, ela pede logo por mim. Então, por muito tempo é um esforço fazer com que ela fique só com o Fernando. Agora ela tá ótima, cai ele, graças a Deus. Mas eu falava, cara, fica com ela mais 1h30, leva ela no parquinho Dá um se precisar, que eu vou tempinho, dormir. E você não tem essa opção, né? Não. Tipo, Não 1h30 tem. que seja. Não tem, mas eu queria muito poder arrumar meu filho de final de semana e falar, filho, um beijo, vai pro papai. Ai, é mal falar isso, mas eu já falei até com o Fernando, assim, ai, olha. Queria muito. Mas às vezes mãe solo tem esse ladinho, assim, do final de semana Se inteiro for a livre. guarda compartilhada mesmo. É, isso. Não é mesmo? Mas sabe do tipo entregar na sexta e pegar domingo Não, final mas da isso daqui é a ilusão Não, da é mãe bom que demais. é casada, tá? Porque eu sei muito bem como que é. Não, gente, Todo mundo eu tem amo. Eu amo quando o B tá com o pai. Eu amo quando o B tá com o pai. Põe Incrível. aí. Ai, você não fica mal. Não. Eu fico ótima. Eu fico ótima. Quando a Olivia eu fico dorme na minha plena. sogra, Não tem- eu fico não tem ótima. como. Ai, gente, eu recebia clientes no meu escritório, eu trabalhava com direito de família, né? E a mãe já vinha, eu quero guarda unilateral, e eu não quero que visita. E eu, com o neném recém-nascido, uma depressão pós-parto fodida. Eu falava, amiga, aproveita esse tempo. Pensa Tipo aí, assim, o- a não ser que o cara seja um. Não, filha ele tá da correndo puta, risco. sei lá, né? Ele Mas usa não. droga. É. Ele vai colocar seu filho em algum tipo Dá o de filho risco. pro pai, pelo Sim, não, meu amor. Exatamente. É, eu Deixa falo, o pai fazer o papai Às vezes dele. tudo ele que eu é queria pai. era um final de semana de mãe solo, assim. Eu É muito mais. queria, às Fala, vezes. amor, não desmerecendo, né? Porque você tem ilusões sobre a vida de casado e nós temos sobre a vida de mãe solo, com certeza. Mas, tipo, sabe aquela coisa assim, final de semana assim. Não, mas é um lado muito positivo. Cara, muito bunda positivo pro mesmo. ar, dormir. Mas posso falar? Eu acho que eu sou super a favor. Falei isso pra minha prima já uma vez. Pra minha prima? Não lembro. Mas eu acho muito que vocês tinham que fazer uns combinados. De Eu tô ter. tentando. Sabe assim? Final de semana ser um meu, no É. sentido de assumir a responsa, né? Vou não falar precisa pro pra hotel. você que eu Isso. tive um mini surto essa semana. Entrei num buracão aí. Muito por conta do encerramento da minha vida profissional, que realmente se encerrou. Entreguei a chave do meu escritório, isso pra mim foi péssimo, porque, tipo, e aí, agora eu sou o quê? Sou dona de casa e mãe. Né, o que já era, que eu já sou há quase 2 anos incessantemente, mas é complicado. E aí meu marido me deu um vale-viagem. Ele falou, ó, você tem 3 dias no Hotel X, não sei aonde, Uau. e escolhe com quem você vai. Eu falei, eu vou sozinha. Ele, você é louca? Eu falei, cara, eu não quero ver ninguém, eu não quero Graças a conversar Deus. com ninguém, não sei o quê. Só que a cabeça da mãe, como que é? E aí, como que vai na escola? Como... Ou seja, ganhei e não sei quando eu vou. Amiga, vai amanhã. Mas eu vou. Você entendeu? Mas se tu Amiga, não me for leva, me dar mãe esse teu só. vale viagem. Vamos junto. Vamos fazer. Vamos junto, Aquela vamos vez, já vamos junto. combinar essa viagem? Pra onde Vamos aí, vamos abrir nossa empresa de viagem pra mãe. Tem Vamos isso, começar tá? A gente aí. tem um plano. Nossa, seria A gente tudo. a gente eu fala quero ser sobre isso. sócia. Vamos falar Por sobre isso? favor. A gente quer A gente abrir organiza o aí. rolê todo. Todo, pensa. Nossa. Do nada. Aqui o podcast virou uma reunião. Incrível.
Business. Maravilhoso. Empreendedor é assim. Gente, vamos finalizar, infelizmente. Tá muito bom o papo, mas a gente vai finalizar. E eu queria finalizar pedindo pra você, Kenny, uma dica. Pode ser assim, como o tema é maternidade, dessa vez eu abri que pode ser ou uma dica de vida, tipo, pessoal, usem filtro solar, por exemplo. Ou pode ser um livro, uma série, um filme, algo relacionado aí, que tenha te influenciado de alguma forma legal na sua maternidade, no seu maternar. Me conta. Tem um livro que eu li recente sim, não, pandemia eu perdi um pouco da noção de tempo, mas acho que faz quase 2 anos já que eu li e que mudou muito a minha forma de ver, não a maternidade, mas a mulher no geral, que é Os Homens Mentem Pra Mim. Deixa eu até ver pra eu não falar o nome errado do livro, né? Que é Os Homens... Não sei se vocês já leram, é muito legal, Não. é um pouco mais feminista, assim. Eu não me digo feminista, total, mas eu sou muito fã da mulher, assim, né? Uhum. De igualdade. Então, os homens explicam tudo pra mim, lembrei. Os homens explicam tudo... Lembrei não, pesquisei. Os homens explicam tudo pra mim. É Rebecca Solnit, eu não sei como fala. É maravilhoso porque, de uma maneira muito resumida, sem spoiler nenhum, ela coloca várias situações, vários ensaios de como os homens te interrompem, de como eles sempre são mais espertos, de como você fala uma informação, eles falam, mas na minha casa aconteceu não sei o quê. E é uma maneira muito legal de você passar a perceber isso na sua vida e moldar a próxima geração, inclusive a sua, dentro de casa, né? Com o Fernando isso foi muito bom, que ele nem fazia tanto, mas ainda assim... O jeito dos homens falar, o jeito que eles se colocam, né? Que eles te interrompem quando você tá falando. Mansplaining, né? Mansplaining. Veio a partir desse livro, inclusive. Esse termo, né? Que é a junção de homem com explicar em inglês, né? Que eles querem explicar o tempo todo. E tudo eles têm razão. Então é um livro muito legal pra abrir a tua visão sobre... o mundo, o patriarcado e como o machismo, enfim, N coisas. Essa sociedade. Então esse livro é muito sensacional, os homens explicam tudo pra mim, fica a dica. Vou dar de presente pra minha mãe. Dá. Fiquei pensando E de aqui. vida, tem uma dica de vida que é assim, mães, mulheres, sigam seus instintos, porque a gente fica tentando ouvir muito. Não ouçam, cara. Leiam, se formem, busquem vocês as informações, mas sigam o instinto, porque assim... Se der certo, ótimo. Se acertou e se der errado, não vai ser a culpa da pessoa que deu o conselho, vai ser sua. Sempre. Então, segue seu coração, segue seu instinto, que pra mim, ao meu ver, esse é o melhor caminho pra um maternar mais leve, assim, do tipo, eu tô fazendo o que eu acredito, põe o mundo no mudo, assim, total. Sim. E segue o coração, que realmente esse é o caminho pra mim. Ai, Kênia, obrigada, adorei mesmo o bate-papo, Também. foi muito rápido, né, mas é assim, vai passando rápido, papo bom é assim Quando mesmo. é bom, exatamente, Vai exatamente, amei, rápido. meninas, Ficaria muito horas obrigada. aqui. Ficaria super horas. Mas A gente já desliga, conversava. a gente desliga aqui e fica papelando. Agência de viagens, pra Mas mães. queria muito agradecer a oportunidade, de Fica aí a verdade, dica. meninas. Tô muito feliz, muito honrada pelo obrigada. convite. Ai, obrigada a você por ter Imagina, vindo. contem Foi comigo muito daqui pra frente, outra gostoso. oportunidade, outros assuntos. A gente vai Tá, continuar eu tô falando, contando vai com ser você um nessa prazer. viagem. E contem comigo pra parte mais divertida ainda, que é viajar, com certeza. Obrigada. Valeu, Kênia. Um Valeu. beijo. Beijo, gente. Beijo.